Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Admirável país. Leio no Jornal de Notícias que os pais avisam os professores que não vão tolerar greves constantes. Fazem muito bem. Em condições normais, entre adultos normais e em democracias normais, os pais estariam a exigir ao governo que fizesse o que não fez em 8 anos e devolvesse alguma ordem às escolas e, já agora, uma certa dignidade aos professores, obrigados a salários tristes e a vidas de errância. Entre nós, o aviso é para os professores. São eles, como escravos desobedientes, que merecem o reforço do chicote. No dia anterior, em outro jornal do grupo, fiquei a saber que há falta de médicos nos hospitais dispostos a fazer abortos a pedido. Existe uma lei, a lei não é cumprida porque falta gestão competente no SNS. O artigo do Diário de Notícias preferiu outro ângulo: questionar se a objeção de consciência parcial não é um abuso dos profissionais de saúde. Segundo parece, há médicos que realizam abortos em casos de violação ou má formação do feto, mas pedem escusa na gravidez normal. Esta discriminação, para usar a palavra da moda, pode ser eticamente relevante de acordo com a consciência de cada profissional, mas, aos olhos de certos especialistas, configura um julgamento impróprio sobre a autonomia das mulheres que importa enfrentar de vez. Admirável país, repito, em que os falhanços de um governo são enxutados airosamente para os ombros dos profissionais. Proibir telemóveis nas escolas? Uma amiga aqui há uns tempos dizia-me que rezava todos os dias para que a escola dos filhos optasse pela tolerância zero. Fiquei intrigado. Se ela não quer que os filhos usem telemóvel na escola, por que não exercer diretamente a sua autoridade parental? Revirou os olhos e informou-me que não era assim tão simples. A pressão dos pares, a adolescência, os extraterrestres, tudo servia para alijar a responsabilidade de quem educa. Se for a escola a fazer o trabalho sujo, o ónus deixa de estar nos pais. Fiquei esclarecido e, de certa forma, concordei. Tempos houve em que a escola se dedicava às matérias fundamentais. Ensinar e aprender eram os verbos. Com o tempo e a demissão silenciosa das famílias, as escolas passaram a educar os petizes no sentido mais amplo do termo, transmitindo valores e, em certos conteúdos, invadindo a esfera íntima de cada um. As escolas, em suma, começaram a substituir as famílias na educação das crianças, razão pela qual os pais depositam tanta fé na proibição institucional dos telemóveis e, a seu tempo, na higiene oral, no banho diário e na poda cuticular. O ideal, aliás, era entregar os filhos às escolas logo à nascença e só recolhê-los 18 anos depois, já crescidos, nutridos e alfabetizados. Como dizia o outro, isto é chique a valer. As famílias portuguesas pensam como os antigos aristocratas e nem sabem. E por falar em chique a valer, li algures que o velho Essa, esse mesmo que querem enfiar à força no panteão, tinha um medo trágico de correntes de ar. A morte vinha por ali, pensava ele, muito dada a crendices e mezinhas. Essa era um hipocondríaco e, como membro da espécie, atribuía às variações climáticas o mesmo poder que os antigos navegadores vislumbravam no Adamastor. Marcelo Rebelo de Sousa é outro hipocondríaco, aliás assumido, e é como hipocondríaco que devem ser interpretadas as palavras do presidente ao decote de uma donzela no Canadá e ao frio a que se expunha. Para os críticos, Marcelo foi sexista e machista. Marcelo, confrontado com os reparos, voltou a falar do frio e dos conselhos que foi dando a senhoras de todas as idades. A observação pode ser infeliz, mas é fruto de uma específica obsessão. Quando o frio bate à porta, um hipocondríaco não vê as coisas como as pessoas saudáveis. Tudo é uma conspiração diabólica para arrasar com a saúde, por definição frágil. Alguém devia informar os críticos que há mais mundo para além do mundo das guerrilhas de género que tomaram conta do recreio. Uma banana, como lembrava o Dr. Freud, às vezes não passa de uma banana. Cuidados Intensivos,
um podcast de João Pereira Coutinho.